Então vamos lá. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar da continuidade, é, dando a aula de. Opa, Jorginho tá entrando. A gente vai falar então como libertar-se da mente mecânica. Na última aula, a Clô trouxe a questão do ver-se, né? Do que significava o ver-se e como fazer isso. A gente está vindo já numa crescente sobre a questão da autopercepção, do autoconhecimento, e a gente vai, es- partindo do princípio que a gente está se conhecendo e está conseguindo entender é, que, de forma geral, nós agimos mais por impulso, mais com a nossa mente mecânica, de uma forma sem escolha, entre aspas, porque não escolher também é uma escolha, né? O deixar levar-se é uma escolha também. Então, a gente vai abordar nesse tema com o texto do amigo, né, psicografado pela Cris, sobre o que a gente pode fazer para se libertar dessa mente mecânica. Uma vez que a gente já entendeu todos esses processos, né, de evolução, de que a gente vem há milênios fazendo as mesmas escolhas, que um dia foram úteis, né, pois nos trouxeram até aqui, mas como a gente pode mudar isso, né? Já que é uma coisa que está tão repetitiva e tão automática, como que a gente pode trabalhar essa percepção da consciência no sentido da escolha consciente mesmo, né? O amigo começa assim: muito tem se falado do que é necessário, que é preciso mudar, que necessitamos de um novo olhar, uma nova maneira de ser. Mas então, como fazer? Como libertar-se dessa mecanicidade na qual a mente humana está mergulhada há milênios? E quando eu destaco ali algumas questões, né, que eu coloco ali numa cor diferente, é justamente para a gente poder entender qual que é o caminho que a gente vai tomar dentro dessa aula, né? Porque a gente está num momento onde a gente ainda tem muito sofrimento. E a gente sofre não porque Deus quer, né? Porque Deus é amor, é liberdade, é respeito, é indulgência, é caridade, é compaixão. Então, o sofrimento ele está justamente nesse nessa escolha viciada é, do negar a Deus. Então, a gente sabe que a gente precisa mudar e a dor sinaliza que a gente precisa mudar. E não é apenas uma pessoa, né? Que a gente tem essa estranha mania de sempre colocar para o externo. Ah, eu tô olhando essa aula e fulano deveria ter visto essa aula. Nossa, essa palestra tem tudo a ver com essa pessoa. Ou realmente, né, aquela pessoa precisa mudar. Quando a gente tem essa estranha mania de sempre colocar no mundo externo, a gente está vivendo de uma forma tão fragmentada que a gente não consegue reconhecer a lei do espelho acontecendo, né? A gente não consegue reconhecer dentro da fragmentação que aquilo faz parte da gente, e sendo que a fragmentação é uma forma, né, da gente colocar a nossa máscara de perfeição. Ou seja, se eu estou fragmentado dizendo que o outro tem aquilo, eu não tenho aquilo. Então, dentro dessa negação, eu tenho mais dificuldade ainda de fazer a minha transformação, né? Então, a dor ela está presente em todos, porque todos têm a questão do egocentrismo, que é primordial, negação de Deus, né? Então essa aula não é para fulano, não é para ciclano. Essa ou qualquer situação que acontece na nossa vida, a gente não tem que pensar naquilo, né? Ai, como isso poderia ajudar alguém, mas como isso pode ajudar a gente? Porque Deus, dentro da sua perfeição, ele faz com que a lei da sincronicidade também aconteça. Então, todos os fatos acontecem na vida de todos como deveriam acontecer, para que todos tenham um aproveitamento, reconhecimento de mudança. E
Como que a gente pode fazer isso, né? Se eu sofro, se eu sinto dor, se eu tô desconfortável, e eu tô tão fragmentada em relação ao meio externo, como que eu posso parar de sentir dor? Já que a dor é um mecanismo muito inteligente de alertar a gente que a gente está indo contra a lei de Deus, né? Como evadir-se desse turbilhão de pensamentos, sentimentos e emoções? Como é possível, conhecer-se verdadeiramente? E dentro desse processo, a gente tem que ter muita humildade, né? Muita humildade, muita confiança, entender que Deus é muito justo e ele opera sim na nossa vida, mas que a gente tem responsabilidade pelo que a gente vive, completamente. Ele só vai fazer com que os nossos caminhos e o caminho do próximo permeie a nossa vida, para que a gente possa ter cada vez mais aprendizado dentro disso, né? E ele quer que a gente faça isso da melhor forma, através do amor, através da paciência. As situações desafiadoras, elas vêm para nos lapidar, né? Então, quando a gente afirma que confia em Deus, que confia no processo divino, mas a gente está o tempo todo reclamando de alguma coisa no processo da nossa vida, é porque a gente não confia verdadeiramente. Porque a gente confiar da boca para fora, a gente amar da boca para fora, a gente fazer coisas positivas da boca para fora, é muito fácil. Falar é um ato mecânico. Eu não preciso fazer muito esforço para falar. Eu posso falar qualquer coisa nesse momento. Mas eu fazer, eu viver esse caminho, é uma escolha. E é uma escolha que ela precisa ser tomada diariamente. Não é uma escolha pontual. É uma escolha em várias atitudes, em vários exercícios. E acho que uma das grandiosidades da vida é isso, né? É a gente poder ter essa liberdade, esse livre-arbítrio e essa infinita possibilidade de escolhas. Ah, hoje eu errei. Hoje eu errei. Eu tenho que ter humildade para entender que eu errei e eu tenho que ter vontade para ver que eu quero melhorar. Eu tenho que ter humildade para poder acolher a dor que eu estou sentindo, saber que eu não quero sentir essa dor porque ninguém em sã consciência quer sentir dor, e entender de forma consciente e inteligente como que eu posso mudar isso ativamente. Se sou eu a causa primária de tudo que me acontece e eu tô machucada, eu tô doída, eu tô em situações de constrangimento, o que que eu posso fazer? E é isso que o espírito amigo traz pra gente. Uma palavra amiga para que a gente possa saber o que a gente vai fazer. Já é sabido que tudo emana do pensamento, que por sua vez emana dos sentimentos. Mecanismo que é visto com naturalidade na conduta humana, ou seja, a percepção é que a subjugação do ser aos próprios pensamentos é fato natural. Então, assim, a gente sente, a gente pensa e faz. E de forma orgânica, a gente está naturalizado com isso, né? Não é uma novidade. Isso. Essa questão não é uma novidade. Talvez seja uma novidade a perspectiva do que é mecânico, né? A gente descobrir que a gente tem um emaranhamento mental que está sempre no mesmo ciclo. E que dentro desse mesmo ciclo, que funciona de uma forma natural, de uma forma eh, sem muito gasto energético, a gente sempre continua nas mesmas ações, nas mesmas atitudes, nos mesmos pensamentos e sempre usando a mesma coisa. E aí, se a gente consegue, começa a compreender e observar quais são os nossos pensamentos, e não digo nossos pensamentos de quando a gente está prestando atenção na nossa mente ou quando a gente está, inclusive, dando conversa para os nossos próprios pensamentos, porque a gente conversa muito conosco com o nosso próprio conteúdo mental.
Inclusive, quando a gente está nessa saga de transformação, que a gente começa a notar quais são os pensamentos, porque ouvimos numa aula, porque ouvimos numa palestra, porque lemos um livro sobre o assunto, quantos de nós observa e briga consigo, né? No sentido de, nossa, não podia estar pensando nisso. E aí aquilo ganha uma carga muito maior. Porque a gente está tão habituado ao ruído, ao barulho, à desordem, que o nosso natural é continuar dando mecanismo para isso, né? Ou seja, eu até entendi o que me causa dor, eu entendi que o meu processo é mecânico, e quando acontece alguma coisa, eu vou lá e censuro. O censor, ele não é a favor de Deus. Se o censor fosse a favor de Deus, a gente já estava na linha na linha da lei, né? No sentido a favor dela. Porque a gente se censura o tempo inteiro. Aí a gente tenta usar o censor como algo positivo, sendo que ele não é. É uma censura emborcada, né? A gente acha que tem um fim positivo, mas na verdade a gente só está fazendo mais do mesmo. Então é natural que isso aconteça, é natural que na nossa mente, nos nossos pensamentos barulhentos, isso continue se perpetuando, né? Isso continue da mesma forma, apesar da gente achar que faz diferente. Eu gosto sempre de usar isso como exemplo, porque eu realmente vejo a minha vida como um laboratório, assim, e eu acho isso magnífico. Então, eu gosto de usar como exemplo, porque eu acho que quanto mais a gente usa exemplo, mais a gente consegue trazer esse assunto de uma forma palpável. Lá por 2020, mais ou menos, durante uma aula, eu nem lembro quem que estava dando a aula, mas eu lembro que eu levantei minha mãozinha para poder falar alguma coisa durante a aula. E eu falei, cara, eu tô aqui tentando, né, fazer o movimento, entrar no movimento da vida, mudar os meus pensamentos. E eu tô muito cansada. Eu tô completamente exausta. Tu lembra disso? Aí todos os meus amigos da aula, desse grupo, inclusive, falaram assim, amiga, tá fazendo errado. Deixa eu só te contar aqui. Tá fazendo errado. Por quê? Porque tá gastando energia no sentido negativo, tu tá ficando exausta. Não que quando a gente vai fazer um processo diferente, a gente não vá ter um gasto energético, porque a gente vai contra o mecânico, né? O mecânico é aquilo que só flui, né? Porque a gente tá fazendo há tanto tempo que é igual. Mas a questão é como a gente faz isso. Então, dentro da minha realidade, da minha mente barulhenta, eu continuei numa mente barulhenta, usando sensor, usando munições do que eu já tinha. Então, fazendo a mesma coisa, achando que eu estava fazendo diferente. No primeiro momento, quando eu ouvi isso, de tipo assim, Tati, tu tá fazendo errado, o sentimento que me veio foi de revolta. Poxa, eu tô aqui me abrindo, eu não falei nada pra ninguém, óbvio, né? Tô aqui me abrindo e estão falando que eu tô fazendo errado assim, na minha cara. Como assim? Né? E aí até eu entender que o importante era eu estar no processo, que era eu estar tentando, era eu estar me descobrindo e que isso não aconteceria do dia para a noite, isso não aconteceria num piscar de olhos. Eu faria e ainda faço muitas vezes errado, tenho atitudes erradas em relação a isso. Quando eu descobri esse processo, se tornou mais leve, sabe? Isso começou a deixar de ser pesado, a deixar de ser exaustivo. Então, é comum isso, né? O processo de ter percepção sobre como você funciona, porque você nem sabe como funciona. Se a gente for parar para fazer uma lista de 50, só 50 pensamentos que a gente teve hoje, acho que a gente para no quinto, no 10º. Talvez nem isso a Maria falou aqui. Porque a nossa mente é tão acelerada. Quantos pensamentos a gente tem por dia? Uma vez alguém falou isso. O Jorginho sabe quantos pensamentos a gente tem por dia. Mas é uma mente tão acelerada que dentro desse processo, vocês conseguem notar, assim, ó, como que é possível a gente estar tão fragmentado que a gente tem basicamente os mesmos pensamentos, só que completamente de formas diferentes, mas que eles têm o mesmo conteúdo mental.
Eu culpo pessoas diferentes, mas eu continuo culpando. Eu reclamo de pessoas diferentes, mas eu continuo reclamando. Então, eu não consigo nem ter percepção. Então, por isso que a percepção, o ver-se, a autoidentificação, ela é muito importante para a gente poder chegar nesse processo dessa aula de hoje. Porque a gente precisa ter passos e entendimento do que a gente vive, do que a gente pensa, de uma autoinvestigação para começar o processo. Então, nesse slide, né, o amigo traz para a gente que a gente já sabe como a gente funciona. Mas isso é de uma forma tão natural, tão. A gente sabe, não é nenhuma novidade. Mas o que a gente faz com isso? A gente sabe isso sob que perspectiva? Isso é fundamental. Por quê? Eu sei sobre determinado assunto, mas será que eu estou conseguindo ver ele de um ângulo que me toca a ponto de eu entender que eu estou fazendo errado e que eu posso mudar? Inclusive, é meu benefício? Acho que às vezes a gente não sabe disso. E é muito engraçado porque a gente está falando sobre o assunto há muitos anos. Assim, né? Muitos anos. A Maria e outras pessoas mais, mas tipo assim, eu tô no grupo há 4 anos, né, amor? Muitos anos, assim, entre aspas, né? Muitos anos. É, a Maria tá 10. Então, a gente fala sobre o assunto em si é o mesmo, só que a gente fala de várias formas e prismas e ângulos diferentes para que isso possa tocar a gente. Porque em diversas aulas, de repente, a gente fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E é o mesmo assunto. Alguém quer falar alguma coisa? Então, esse padrão que é natural para a gente precisa entender que qual é a origem, a gente já entendeu qual é a origem, né? Até porque na matéria a gente dá muita voz, muita força para a questão material e esquece realmente da nossa essência, né? Esquece do mental. E o nosso mental, ele é muito importante para nossa trajetória. Se não fosse, tudo é importante para nossa trajetória, né, gente? Porque se não fosse, não existiria. Se não fosse útil, não existiria. Se não fosse bom, não existiria. Então, tem até um capítulo do Pietro Baldi que é interessantíssimo, que é Origem e Fim do Mal e da Dor. Então, assim, até o mal trabalha para o bem, né? Então, Deus é tão inteligente que até isso ele calculou. Ah, tá bom. Minhas criaturas vão se rebelar, vão sofrer pra caramba, vão colher tudo que estão plantando, mas vão aprender. No tempo deles, eles vão aprender. Então, até nessa questão da misericórdia, da compaixão, da indulgência, da paciência, a gente tem que aprender também, né, sobre o caminho. E realmente há um caminho. O agir por impulsos, o fazer, o repetir padrões, o sofrer, viver de maneira insegura e insensata, tudo parece muito normal, pois também é um padrão. E se fosse possível fazer diferente? Como seria essa nova maneira de pensar, consequentemente de agir? Porque eu acho engraçado, assim, que a gente não tem noção, né, de muitas coisas. Quando eu falo ali sobre a questão da percepção, e dentro dessa percepção do desdobramento de tudo que a gente faz, né? Porque eu sempre falo, sempre não, né? Ultimamente eu tenho falado, tu acredita no poder da oração? Porque quando tá em maus lençóis, quando tá em desespero, é oração pra cima, oração pra baixo, é meu Deus, meu anjo da guarda, bibibi, bababó. Você acredita no poder da oração? Tá, acredito. Show. Acredita no poder da oração. Acredita no poder do pensamento? Acredito. Acredita no poder da palavra? Acredito. Então por que tu não escolhe as palavras que tu usa? Então por que tu não escolhe os pensamentos que tu usa? Se tu acredita que tu estás orando e que isso está ao teu favor, por que que tu achas que um pensamento ruim, seja de condenação para si próprio, ou seja de condenação alheia, ou seja de reclamação, por que que tu achas que isso não vai afetar a tua vida?
Não faz sentido algum. É o mesmo mecanismo. Então, por que que a gente é tão seletivo em crenças? A gente é seletivo até em crenças. Se aquilo me ajuda, se aquilo está a meu favor, ok, eu acredito. Agora, se aquilo é irrelevante, enfim, ou não vai me ajudar, não acredito naquilo. Certa vez, eu falava muito palavrão, inclusive eu tenho que tomar cuidado porque eu tô falando muito palavrão de novo. Certa vez o Jorge veio falar pra mim assim, Tati, para um pouquinho com isso. Eu falava, não, amigo, eu não falo pra ofender ninguém, eu falo só pra dar intensidade, é uma forma de expressão. E ele falou, Tati, não. E aí eu parei e pensei, realmente, né? Não. E aí eu comecei a escolher o que eu falava. Então, se esses padrões eles já acontecem, a gente sabe que acontece, a gente sabe como funcionam, por que que a gente não escolhe? Ultimamente, assim, tem aparecido muito no meu feed no Instagram, notícias muito pesadas de assassinato, enfim. E quando eu compartilho sobre esses acontecimentos, é, as pessoas ficamos chocados, né? E aí eu parei para pensar, falei, nossa, a gente vive usando uns termos muito errados, né? Do tipo assim, vou te matar. Ou do tipo, ai, se eu te pego, eu te mato. Ou, sabe, essas coisas assim? E aí entra isso que eu falo. Pô, a gente tá tomando cuidado com o que a gente pensa, a gente tá tomando cuidado com o que a gente fala, né? Não tamo, não. Aí depois a gente fala, ai, agir sem pensar. Mentira! Pensou várias vezes. Pensou muitas vezes. Diversas. E formas diferentes absolutas para falar do mesmo conteúdo. A revolta é a revolta. A negação é a negação, independente de como ela se apresente ou como ela aconteça. Então, dentro desse padrão, a gente tem que vigiar e orar, né? A gente tem que observar. Vigiar é observar. Quem está em vigília está em observação e está no processo do autoconhecimento profundo, porque está entendendo qual é o seu conteúdo. Quando a gente percebe que a gente está na lei do espelho, e por mais que a gente ainda tenha esse ato mecânico de falar, essa aula aqui era para fulaninho, se a gente mesmo falando, se a gente consegue perceber que o fulaninho sou eu, tá ótimo. Eu posso falar que é a aula do fulaninho, mas eu posso ter percepção e eu posso fazer um filtro para entender que essa aula é para mim. E que o fulaninho tá tão conectado comigo que ele tá no meu campo, que ele tá do meu lado, que inclusive o que ele faz me incomoda e eu julgo para dizer que eu sou diferente, que eu faço diferente. Porque é mais fácil eu julgar o fulaninho do que eu olhar para mim, identificar o que eu tenho dentro de mim e fazer o processo de mudança. Então, eu quero mudar o fulaninho. Eu não quero me mudar. Eu quero que o fulaninho mude. Então, pessoal, qual é a nossa maneira de fazer diferente? Vamos ver o que que o amigo vai falar nos próximos slides. Aqui nesse slide eu boto assim, ó, agentes transformadores, porque daí aqui ele começa a falar sobre isso, sobre quais são os agentes transformadores para que a gente possa mudar algo que é mecânico, que é impulsivo, que é tão rápido, e é tão rápido que a gente não consegue ver. Quando que foi? Acho que foi na terça-feira que a gente estava. Essa semana foi uma semana bastante corrida, bastante coisa para resolver, a fazeres, enfim. E quanto mais corrido você tá, mais ausente você tá de você, do seu mundo, dos seus pensamentos, do processo de vigília. E eu e a Maria, a gente saiu para resolver algumas coisas, e aí tava dirigindo, eu sou uma pessoa que sou um pouco impaciente no trânsito, e um carro pegou, eu tava parada no sinal para dar continuidade quando abrisse, e o carro que estava fazendo o balão, ele pegou e entrou, e tinha um espaço bem pequenininho entre o carro que eu tava e o carro da frente.
E o carro que veio nessa rotatória ali, ele pegou e jogou o carro assim na minha frente. Eu jurava que ele ia bater em mim, assim, eu tinha certeza absoluta. Na hora eu já gelei, né? E aí me veio aquela sensação muito rápida, é muito rápido no sentimento que a gente tem, né? Quando a gente vê, a gente já tá xingando, quando a gente vê, a gente já tá fazendo. Aí eu respirei fundo. Por um segundo, por mais que aquele sentimento já tivesse vindo, por mais que eu já tivesse irritada, por um segundo eu respirei e ao invés de xingar ele, eu falei em voz alta: tudo é aproveitamento, tudo é pra gente aprender. Então, é só uma experiência. É só para eu ver esse sentimento, é só para eu ver os meus pensamentos e tá tudo bem. E nisso eu comecei a ficar mais tranquila. O que que a gente faz geralmente num processo de irritação? A gente faz essa autoanálise? Muitas vezes não. A gente só joga fora. Só fala o que tá pensando, só berra, só segue o fluxo, só segue o padrão, só segue o mecânico. Então, a gente precisa sair desse turbilhão aí para poder enxergar tudo isso que está acontecendo no nosso mundo interior. Porque não foi o moço que me incomodou, não foi a atitude dele de enfiar o carro num espaço pequenininho, quase bater no carro que eu estava, que me incomodou. Não foi isso. Foi o que eu cultivo. É o que eu tenho de padrão de pensamento. É o que eu tenho dentro de mim. E outro exemplo que eu gosto de usar muito é: tem dias que a gente acorda e a gente está bem, a gente está tinindo, brilhando, sem irritação. Acontece, cai o mundo. E a gente fala: não, pessoal, não vamos se incomodar, vamos ficar de boa. Por que que em outros dias, por um ai diferente, a gente já está irritado? Porque foi o outro que irritou a gente? Foi o conteúdo externo que balançou o mundo da Bela Adormecida que estava tranquila? Não foi. Então vamos continuar com o espírito amigo. Vamos falar sobre uma nova maneira. Em primeiro lugar, é necessário que elejas para a tua vida a calma, a mansidão e a serenidade como agentes transformadores. De outra maneira, tua mente acelerada e aturdida não conseguirá captar a verdadeira essência dos teus pensamentos e sentimentos. Então, quando eu parei ali no trânsito, foi o que eu tentei fazer. Eu tentei eleger a calma. No meio do meu turbilhão, eu tentei parar, respirar e não continuar aquilo que já estava em mim, em fazer uma transformação. Por isso, agentes transformadores, porque a gente vive o caos. Talvez não 100% do tempo, mas a maioria do tempo a gente vive o caos. É o que a gente mais se identifica nesse planeta. E para a gente sair do caos, a mansidão ela tem que estar muito conectada com a gente, para a gente poder fazer o processo de vigília, de autoidentificação, entender quais são os processos que estão ali dentro. E às vezes a gente não precisa ficar achando mil fatores que expliquem a minha irritação. É saber que isso está dentro de mim, cara. Isso está dentro de mim. Às vezes eu perco tempo com justificativas. Está dentro de mim, eu quero sentir, que não quero sentir, o que que eu tenho que fazer? Eu já tenho conteúdo o suficiente para poder fazer esse exercício. Como que eu posso fazer? É ficando mais irritada? Não, é ficando calma. É orando um Pai Nosso, é chamando meu anjo da guarda para poder me ajudar, é ter humildade de pedir ajuda. É isso. Depois da mansidão, quando a mente estiver em estado de plena atenção, então é momento de observar.
olhar para o pensamento antes mesmo que ele tome forma. E daí eu entendo que esse processo, ele já está quando ele traz isso, ele já traz numa escolha diária, num exercício diário, não num momento só de irritação, né? Mas porque assim, a gente fala sobre irritação, a gente fala sobre todos esses sentimentos emborcados, porque eles são os mais difíceis e os mais dolorosos, né? Mas nós somos completos. Então a gente tem tudo dentro da gente. Só que a gente tem maior similaridade com eles. Então a gente fala mais sobre eles por causa disso, porque são os que precisam de agentes transformadores de fato. Então eu vejo esse ponto aqui que o espírito amigo traz como já estou no dia a dia, eu estou no dia a dia e eu estou observando qual é o pensamento. Eu não estou esperando que ele já venha, né? Até mesmo porque muitas vezes não, até mesmo porque a ordem é sentir e pensar. Então, muitas vezes a gente até consegue pegar ali na minúcia, começando o pensamento. Mas ele fala ali, né, que a questão do observar, quando a gente está na calmaria, quando a gente está na mansidão, é para que a gente possa entender qual é o conteúdo mental que esse pensamento está me trazendo de forma mecânica, para eu saber o que que ele quer me dizer. E só isso, porque o pensamento não sou quem eu sou. Quer dizer, o pensamento não é quem eu sou, falei errado. O pensamento é só um pensamento. O pensamento é só o conteúdo mental que eu estou inserida, que eu estou cultivando, que vem comigo com facilidade. Então, depois da mansidão, quando a mente estiver em estado de plena atenção, então é momento de observar, olhar para o pensamento antes mesmo que ele tome forma e te faça acreditar que tudo o que ele diz é verdade. Já paraste para observar o quanto o teu próprio pensamento te sugere coisas, desejos, necessidades? E se fores investigar em profundidade, terás a constatação que nada do que te foi sugerido é necessário ou verdadeiro? E é curioso isso, né? Porque, como eu falei, eu tô falando aqui principalmente da irritação, que talvez seja uma coisa que tenha estado mais presente comigo, e aí fica mais fácil de eu falar e de exemplificar. Mas isso é tudo, né? Isso são afazeres, isso são. Ah, eu preciso comprar uma roupa, ah, eu preciso comer não sei o quê, ah, eu preciso tomar um banho, ah, eu preciso. Sabe? Todas essas coisas que várias vezes eu observei isso, assim, que tem tantos pensamentos na minha cabeça que às vezes eu faço várias coisas, entre aspas, ao mesmo tempo, né? Porque eu tô fazendo determinada situação, aí daqui a pouco vem um pensamento e fala, ó, tu tem que fazer tal coisa, não esquece disso. Aí eu vou lá e começo a fazer tal coisa para não esquecer daquilo e faço tal coisa, e aí são várias, eu trabalho como se fossem várias janelas como que fala daquilo, amor? Do Google Chrome, sei lá. Várias abas da internet abertas, todas ao mesmo tempo. Se eu estou fazendo isso, em que momento que eu estou observando o que eu estou pensando? Uma vez a Maria falou para mim, porque eu estou estressada, não sei o quê. Daí ela, beleza, daí passou. Aí ela fez outro comentário assim, é porque quando eu tava fazendo tal coisa no trabalho, eu tava ouvindo um podcast sobre, sei lá que assunto que era. Eu falei assim, como assim tu ouve um podcast enquanto tu tá fazendo não sei o que do trabalho? Eu falei, tu já parou pra pensar na quantidade de coisas que tem na tua cabeça ao mesmo tempo funcionando? Como que tu não vai ficar estressada? Tipo assim, a cabeça tá cheia de pensamento, cheia de informação, tu não consegue prestar atenção no que tu tá pensando, tu não consegue prestar atenção nas sugestões dos teus próprios pensamentos, tu simplesmente tá atolado, não tem escolha. Não consegue escolher. Não consegue nem ver de onde veio. Não consegue nem saber ali, ó, olhar para o pensamento antes mesmo que ele tome forma. Não consegue. Sentiu, pensou, fez. É assim.
Ah, sim. Então a gente precisa desse estado de mansidão, a gente precisa começar a se educar para fazer uma coisa de cada vez, para estar presente naquilo que se faz, naquilo que se propõe, e de pensamento, de a fazer, estar ali 100% do tempo. E aí eu pergunto para vocês, o que é a meditação, afinal de contas? Não é estar 100% presente naquele momento? É estar ali, só isso. Estado de atenção absoluto. Não precisa, né, porque tem muito esse estigma de que, tá meditando e não tá pensando em nada. Óbvio que não. Não tem como tu parar. Quem sabe um dia tu chegue num processo, num patamar de mansidão tão grande que tu consiga eleger esse vazio mental, que deve ser uma dádiva, inclusive, né? Nossa. Mas a questão é essa, né? A gente poder entender que, como eu estava falando antes, que eu estava exemplificando muito com a raiva, mas que na verdade isso é para tudo no dia a dia, né? Não é só para uma coisa. E eu já falei isso em outras aulas, eu vou repetir. Uma vez eu estava ouvindo sobre meditação, não meditando, ouvindo sobre o assunto. E aí, ou lendo, agora eu não me lembro mais. Mas essa pessoa que passou essa informação, seja através de um vídeo ou de um livro, falou assim que a gente pode meditar em qualquer situação, inclusive limpando a casa, varrendo, lavando uma louça, lavando a roupa. Aí eu parei assim, entrei em parafuso, abriu a janela aqui da Nazaré. Eu falei, nossa, mas limpar a casa, meditar limpando a casa? Como que faz isso? E aí, anos depois, eu entendi que é só o estado pleno de atenção naquilo que tu tá fazendo. Porque quando a gente tá limpando a casa, a gente não tá escutando uma música, a gente não tá pensando no que tem que fazer, no que eu tenho que comprar no mercado, na roupa que eu tenho que lavar, na festa que eu vou mais tarde, que roupa que eu vou usar, pô, tô com fome, o que que eu vou comer? Já pararam para pensar nesse processo aí? A gente tá o tempo todo assim, o tempo todo. E hoje em dia, eu acho curioso demais. Eu faço isso, por isso que eu tô falando que eu acho curioso demais. Que quando eu tô cansada, 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 às vezes assim, o processo impulsivo e natural é eu pegar o celular, abrir o Instagram e passar o Instagram. A quantidade de vídeo, de som que tem ao mesmo tempo para eu relaxar. Quem que tá relaxando, cara? Não tem como, é impossível. Como que a gente acha que a gente tá relaxando, né? Gente, Instagram, TikTok, vídeo, troca de cenas, barulho, o tempo todo. Não tem como, impossível, né? E a gente acha que a gente tá relaxando. A gente acha realmente que a gente tá relaxando. Uma meditação que é bom é muito difícil. Eu não consigo meditar, eu não sei meditar, eu não quero meditar. Hoje em dia, a gente tem um apego tão grande com o celular que a gente está num ambiente onde a gente está com outras pessoas e por algum motivo está desconfortável, acabou o assunto, o que que a gente faz? A gente pega o celular na mão, vai ver se tem notificação, vai ver se tem alguém para responder, vai ver se tem um Instagram para rolar de novo. A gente não consegue ficar no silêncio, a gente não consegue ficar no ócio. Como que a gente vai observar os nossos pensamentos assim? Não consegue. Carlinho, Jorginho, Cris, querem falar alguma coisa? Um de cada vez. Ninguém quer falar nada, tô aqui falando sozinha. Acho que eu botei. Stop recording. Botei.
Passou o trem. Tá, ninguém quer falar, então eu vou continuar. Bom, dito tudo isso que eu tô aqui repetindo mesmo, né? É, todos esses exemplos foram realmente só para a gente ter uma noção de que é muito incompatível o que a gente vive no dia a dia, né? E eu tenho notado que a gente tem falado muito sobre um assunto, que é como o tempo está passando rápido. O tempo continua tendo 24 horas, o dia continua tendo 24 horas. Os minutos são os mesmos, o relógio passa na mesma velocidade. Mas a gente está tão ausente que a gente não vê passar. A gente está tão ocupado, a gente está tão com tanta informação. Hoje mesmo teve um momento que eu pensei assim, ai, nossa, eu queria ver tal palestra, queria ver tal palestra. Eu tinha umas 3 ou 4 palestras que eu queria assistir. E eu pensei, nossa, não consigo ter tempo para assistir as palestras que eu quero. Então, a gente tá sempre. É muita informação, é muita informação, é muita preocupação, é muito. A gente tem que escolher o que que a gente quer absorver, o que que a gente quer fazer, porque senão a gente vai ser engolido, de fato. E aí a gente veio para essa existência para poder se conhecer, porque o maior caminho que a gente pode fazer é da mente para o coração. E isso se faz através do autoconhecimento. Então, a gente vai chegar no final da nossa vida e a gente vai ter perdido tempo. A gente vai ter escolhido anestésicos para a gente viver a nossa vida. E aí, o que que a gente fez? Qual foi o tamanho do percurso do caminho do autoconhecimento para ir para o coração que a gente fez? Porque a gente está completamente na mente. E o nosso coração, que é a nossa essência, que está clamando para poder colocar essa luz para fora, está escondido. Porque a gente não quer fazer esse caminho. A gente tem preguiça de fazer esse caminho. Deixa eu mudar aqui. No momento que o pensamento invade o psiquismo desajustado, se estiveres manso, paciente, terás com certeza uma nova percepção. Para tanto, é necessário que te detenhas, ou seja, para tudo que que estás a fazer, te recolhe mentalmente e ora, pedindo forças e discernimento ao nosso Pai maior. Eu coloquei ali o manso e o ora em amarelo, porque eles são os agentes de transformação. Ali depois ele continua falando, né? Com a oração acessas aos mananciais da vida que te trarão paz e lucidez. Então, a gente precisa realmente dessa serenidade, dessa mansidão, dessa, dessa infinitude para fazer a transformação que a gente precisa, né? Porque tá desconfortável e a gente só sabe reclamar que tá desconfortável, mas a gente não consegue ter responsabilidade sobre os pensamentos e os atos. E a gente precisa disso, a gente precisa de presença para poder fazer esse caminho, né? E a presença, ela se dá através do silêncio. A gente precisa desse recolhimento, né? Mental mesmo. Então, esse ano também eu recebi, assim, uma mensagem sobre a confusão que a gente faz, sobre o que é alegria, sobre o que é felicidade e sobre o que a gente usa, que na verdade a gente não sabe o que que é realmente uma felicidade e uma alegria, né? A gente usa momentos de. Ô, amor, faz favor pra mim, 15 minutos restantes de bateria. A gente usa o que a nossa alegria, na verdade, ela é totalmente deturpada, né? A gente usa momentos de euforia para dizer que tá alegre. Então, até nisso a gente tá confuso, né? Em não reconhecer esse sentimento. A felicidade, a alegria, que é uma coisa divina, ela tá unida com a mansidão, ela não tá unida com qualquer outra coisa.
Se a gente acha que a gente tá alegre, mas a gente não tá manso, a gente não tá alegre. A gente tá eufórico. Muito obrigada. Tá aqui. Oi, Carlinhos, quer falar alguma coisa? Quando tu perguntou para mim ali no início, né, tá me tudo bem, não sei o que e tal, tá tudo perfeito, tá tudo melhor estrada e tal. É assim, Uhum, a gente tem as dificuldades e os obstáculos do dia a dia, né? uhum, Mas uma coisa que eu aprendi é que se tu ficar reclamando, nunca vai melhorar. uhum, Então, tu ter atividade e dizer, não, tá tudo certo, tá tudo bem. E se não fizer isso, a gente traz para as costas todos os problemas, aí volta, aparece tudo bem. Então, os uhum, obstáculos ali são para ser pulados, né? Para a gente pular eles e dizer, não, tá tudo bem. E se tu falar que tá tudo bem, cada dia vai melhorar mais. Se tu disser, ah, uhum. não, pô, dificuldade ali, dificuldade aqui, é um trabalho ali. Eu tenho as minhas dificuldades dos meus trabalhos, dos meus obstáculos, mas a gente tem que passar por isso. Mas é justamente Não é nessas dificuldades que tu pode crescer cada vez mais, né, Carlinhos? assim, mas aí, mas tu tens que ter possibilidade de passar por elas e não reclamar, entendeu? Uhum. Né? Se não reclamando, cada vez tu vai ter mais sucesso. É o que eu penso, eu não sei se eu estou certo. Tá, tá certíssimo. A reclamação não Então, aí, traz resolução, né, Carlinhos? não traz, não vai resolver teu problema. Né? O teu problema ninguém vai fazer, É, porque já veio para ti. É para ti resolver, não é para mim resolver. com certeza. É isso, tá? Obrigada, Carlinhos. E, o Carlinhos, mas assim, ó, sobre isso que Oi. tu trouxe, uma coisa que a gente tem que se atentar a gente precisa sentir alegria na nossa vida, né? A gente precisa ser grato a tudo que nos acontece e ver tudo o que nos acontece como uma oportunidade. E realmente agradecer por isso, né? E quando aí tu fala assim, ah, eu não vou reclamar. Não, a gente não deve reclamar mesmo. Mas a gente tem que ver também esses momentos de dificuldade e poder se reconhecer como frágil, como vulnerável para poder aprender a acolher esses sentimentos também, sabe? Porque é importante também esse acolhimento, assim, essa humildade de, por exemplo, vou supor aqui, tá? Tu tá tendo uma dificuldade no trabalho. E aí isso te deixa, pô, aí tu pensa assim, ah, mas pô, eu aprendi lá no curso que eu tenho que encarar as minhas dificuldades com alegria. Mas naquele momento tu não se sente alegre, naquele momento tu se sente triste. Então a gente tem que tomar cuidado. Por que que eu tô dando esse exemplo, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado em não se enganar, em não querer mascarar as coisas no sentido de não acolher, fugir de tudo que a gente sente, fugir das nossas dificuldades, porque a gente vai sentir tristeza, a gente vai sofrer, a gente vai sentir irritação. Mas como a gente olha para isso, como a gente se conecta com o alto para pedir ajuda, como a gente se conecta com as pessoas encarnadas mesmo, e pede ajuda, enfim, essa humildade da troca, ela é muito importante também, sabe? A gente também tem que tomar cuidado para a gente não se enganar nesse ponto de ter um sensor que fala que a gente não pode sentir tristeza, que a gente não pode sentir raiva, porque isso tudo vai começar a acumular, acumular, acumular e uma hora vai estourar. É, Não é que a porque eu gente não, tenha que. Pode falar, pode falar. Carlinhos. Não, eu não pensei desse jeito que tu explicou, tu entendeu? Eu não Aham. pensei assim, eu pensei que chega as dificuldades para a gente resolver, mas não é para não sentir, tu vai sentir que vai trabalhar, tu é humano, Uhum. Isso. tem hora que tu vai, entendeu? Só que tu vai aprender, né? Em momentos de oração, tu vais agradecer o que veio, que tu Uhum. conseguiu passar e para te atender, entendeu? Eu não pensei nesse lado, tá? Não tinha nem pensado nesse lado como tu falou, realmente, também pode Aham. acontecer felicidade também, entendeu? Mas no Uhum. meu eu vejo que é assim que eu aprendi, que a gente resolve as coisas
para os nossos crescimentos, para o nosso resolver e não. Tem hora que você é ser humano, tem hora que você vai ficar abalado, assim, pô, porque, pô, logo isso, mas você tem que saber superar isso, não ficar com isso no Sim, pensamento. E na hora da oração, agradecer por que veio, porque tu aprendeu com aquilo. isso. Exatamente. Agora, Eu não tô falando, Carlinhos, que tu faz isso, tá? não, Estou não, falando mas eu que sei isso é muito que eu, fácil de acontecer com todos, assim, é de... isso que eu tô falando, mas eu não tinha pensado também por esse lado que tu falou também. Então, aprendi mais Aham. uma coisa. Quem é, querido? Coisa, claro, entendeu? Mas é bem isso, porque assim, ó, o que que a gente... qual é a nossa... o nosso mecanismo mais natural que acontece? A gente está num processo de dor, a gente está num processo de tristeza ou de raiva, enfim, e aí a gente se agarra nisso, né? Tipo, se agarra e uma coisa que, sei lá, vamos supor que tu me ofendeu, tá, Carlinhos? E daí eu pego e falo assim, poxa, o Carlinhos me ofendeu. Tu me ofendeu por 15 segundos e às vezes isso pode durar vidas, porque eu me agarro nessa ofensa e eu Sim. fico ali de mãos dadas, de braços com ela, querendo justificar e ficar no looping do meu sofrimento. Cara, tu me ofendeu, passou, entendeu? Eu te ofendi. E para mim, toquei a vida. E quem vai ficar parado é tu. Exato, Não é verdade? Pô, eu não nem claro, lembro disso. Naquele minuto eu te ofendi, depois eu nem lembro mais que eu te ofendi. E tu vai ficar remoendo aquilo. exato. O perdão E é a aí, liberdade para quem perdoa, não para quem é quando perdoado. tu falou ali da sinaleira no trânsito, que o Aham, cara entrou. Cara, se o cara, hoje não. Se o cara fizesse isso lá atrás comigo, meu, tem hora que eu ia ter para ajudar. aham, Pô, hoje não, cara. Hoje, se ela pessoa, eu paro o carro, deixa ele passar, ele vai embora e eu sigo o meu caminho. exato. Mas, credo, antes de eu no trânsito, e É, agora, agora, e agora não vai, vai com Deus. era um Só que, galão, né, Carlinhos? credo, era um estuquinho, era só acender. Entendeu? Agora, não, querido, vai com Deus. Tá com pressa, Vai vai. com Eu Deus. vai. E aí eu digo, vai com Deus. Se Deus te É bem proteja, isso vai embora. mesmo. Que Deus ilumine teu caminho, exatamente. É Eu, bem quando assim era jovem, mesmo. é, É que são aí faz um escolhas, né, Carlinhos? A gente vai amadurecendo. Inclusive, a vida ultimamente, ela. Ultimamente não, né? Sempre. A gente que tem essa mania de ficar falando que atualmente é desse jeito. Mas eu vejo que a vida ela é tão banal, né? E a gente às vezes briga por umas coisas tão bobas, e aí, quando vê, brigou com alguém no trânsito, essa outra pessoa estava armada, se irritou, foi lá e deu um tiro e tirou tua vida. né, que Pra tá no outro lado. quê? Você não sabe quem tá no outro lado. Exato. Pra quê? Pra quê? De ti. Você sabe de ti. Você sabe que o que tu sente. Agora, que a outra pessoa está do teu lado, tu não sabe quem é, É. não sabe para que O que veio. sente, o que tá passando, qual é o nível de dificuldade do momento, quais são os companheirinhos que estão com ele naquele momento, tudo isso. Qual, qual a dificuldade que ele saiu de casa e fez aquele ato na rua. Ninguém sabe. Exato. Então, deixa aí, Exato. E não foi à toa que cruzou o nosso caminho, né? sim, com Exato. certeza. Tudo é uma consequência, né? E aí a gente quer, tipo assim, a gente quer que os outros sejam pacientes, que a gente quer que os outros sejam legais, mas a gente não quer fazer isso com os outros, né? Não quer dar contrapartida, né? A gente só quer receber. Dar que é bom, a gente não quer dar nada. Com certeza. É que daí é muito trabalhoso, né? É, mas agora, graças a Deus, eu estou aprendendo. Não estou 100%, mas estou aprendendo. Devagarinho eu aprendo. Que bom, Carlinhos, eu fico bem feliz por ti, porque eu entendo completamente, assim, eu era bem irritada no trânsito, para mim era um, inclusive, é um exercício para mim, assim, o trânsito, porque é um negócio que me tira do eixo, assim, e é um dos lugares que a gente mais aprende, né? É justamente onde a gente mais perde o eixo, E tira, que a gente é precisa só. olhar. E assim, hoje, eu antigamente, eu ensinei meus filhos a ser hoje no trânsito, eles também são esquentadinhos no trânsito.
Hum, entendeu? Então, quem te ensinou? Não quero me culpar porque a gente não deve se culpar, né? Porque uhum. a gente também não sabe o que está aprendendo e tal. Mas hoje eu tiro da cabeça dele, não, deixa aí, vai embora. Sempre que eu estou É com isso ele, aí. ó, é isso aqui. Não faz o que eu fazia antes, começa daqui pra É, frente. Aprende, não faz isso, não faz aquilo. é, é isso aí, Vivendo e aprendendo. Carlinhos. Vivendo e Obrigado, amigo. aprendendo, é isso aí. A nossa vida é massa pra caramba, a gente aprende um monte todo dia. Sim, com certeza. Todo dia. É engraçado porque a gente vive a nossa vida e a gente tem a sensação de que, ai, tá fazendo a mesma coisa todos os dias, tá, né, tipo, na rotina e tal. E todo dia é um livro em branco, todo dia. Como vai ser Sim. escrito só depende da gente. A gente pode trabalhar no mesmo lugar com as mesmas pessoas, mas mesmo assim, tudo vai ser diferente. Mas eu aprendi muito com esse curso, cara. Quero Que agradecer a bom, Cris Carlinhos, eu e também. a Mônica hoje não aparece mais, mas agradeço a Mônica até hoje e a Cris por me trazer para esse curso. Meu pai. Ai, Carlinhos, que coisa boa. Fico bem feliz em ouvir tu falando isso. Ah, e o Jorge também, né? Que depois da pandemia tinha saído, e o Jorge, encontrei o Jorge no Santa Mônica, no Angelone, o Jorge, vou pedir para aqueles cinco ir lá no curso que nós estamos fazendo de online. Eu digo, "Cara." E voltei. Agradecer os Legal, amigos né, e Carlinhos? muito bom. É uma bênção mesmo, uma oportunidade pra gente, pra todos nós, né? É, Bom, obrigado, então, amigo. Ficar um pouquinho. obrigada, Carlinhos. Bom, então daí ele continua assim. Nesse breve momento, onde és o dono da tua casa mental, ou seja, no momento que. Deixa eu até ver que horas são que. Tá. Nesse breve momento. Ué, o que aconteceu? Ah, o Jorginho quer falar. Pode falar, Jorginho. Oi, gente, boa noite. Boa Eu noite, estava aqui Jorginho. escutando vocês falarem, e inclusive sobre a irritação no trânsito, né? Aham. Você já imaginou que a tua irritação no trânsito é que atrai os acontecimentos no trânsito para você? E que quanto mais você se irritar, mais acontecimentos como esse vão acontecer. Por outro Uhum. lado, tem algo que precisa ser estudado. Por que a raiva domina você no trânsito, ou tenta te dominar? Porque os acontecimentos naquele momento estão fora daquilo que você percebeu como correto, que você percebe como correto, ou que você se sente segura. Alguém fez algo que você entrou em desacordo, e isso gera em você, em todo mundo, né? Uma impaciência, uma intolerância, e aí a raiva, a partir do momento da irritação, vem contra aquela pessoa, contra aquela atitude. Então, assim, é preciso desenvolver a paciência, a tolerância, para que isso pare de atrair para você, ou para quem tem esse tipo de raiva. Eu estou contando essa história porque eu descobri isso em mim, né? Que às vezes alguns acontecimentos me desagradavam e imediatamente eu ficava com muita raiva e me trazia Uhum. uma impaciência muito grande. E eu estou aprendendo a lidar com isso dessa forma, né? Então, e tem dado muito certo. Então, eu sugiro que comecem a pensar por que que os acontecimentos da vida têm que obedecer aquilo que eu acho que tem que ser, que as outras pessoas precisam se comportar da maneira que eu me sinto bem. E se elas não fazem isso, por que que eu me impaciento tanto e me irrito tanto a ponto de criar desequilíbrios psíquicos, energéticos e orgânicos em mim? É importante, porque eu acho que todo mundo passa por isso, não é só a Tati e eu. Não é? Eu acho que todo mundo tem momentos que o outro faz alguma coisa, a pessoa provoca desequilíbrios enormes em si mesmo, Uhum. por algo que ela não tem poder.
Ela só tem poder sobre o mundo dela. É importante estudar isso aí e, a partir desse estudo, desse autoestudo, dessa autocompreensão, criar um esforço, como disse o amigo, um estado de plena atenção para que não deixar que isso aconteça de novo e aconteça de novo. Porque a Uhum, partir do momento que você compreende isso e teu coração aceita, as pessoas vão parar de te irritar. Não é que elas vão parar de te irritar, você uhum, aceitou as coisas como elas são e se harmonizou com elas. exato. Então, aquela experiência, como você colocou antes, muito bem, ela fica desnecessária, né? E aí a vida vai te proporcionar uma outra experiência, onde você tenha novos aprendizados. É muito fundamental a gente compreender isso. Muito obrigado, Tati. Era isso aí. Obrigada, amigo. Obrigada pelas participações, foram bem importantes. E é exatamente isso. É da gente se tornar vigilante e poder entender, né? Porque que o meu é o correto acima de tudo e de todos, né? Porque eu me sinto um Deus, né? Essa é a minha negação a Deus. E aí eu ajo dessa forma. Então, aí o amigo falou nesse slide aqui, né, sobre a questão da mansidão, né? Para que então a gente se recolha mentalmente, ore, traga mansidão, para que a gente peça discernimento, e aí, através desse ajuste, né, a gente consiga ter essa lucidez, esse discernimento para novas atitudes, para o novo acontecer. Aí ele continua assim: nesse breve momento, onde és dono da tua casa mental, pois te encontras manso e vigilante, observarás o teu próprio mundo íntimo de frente. Naquele momento, acaba a escravidão que os teus próprios pensamentos te impõem. Eu não sei se vocês conseguem observar a profundidade dessa frase, porque primeiro ponto que ele traz isso, né? Sobre você ser o dono do seu mundo interior, ou seja, neste momento em que a gente está vivendo da forma mais mecânica possível, a gente não é dono do nosso mundo interior, simplesmente porque a gente está ausente dele e não escolhe o que a gente pensa e o que a gente sente. A gente simplesmente é dominado, uma hora dominado por uma máscara diferente. Então, é como se fosse uma roleta russa, né? O que tiver mais preponderante é o que domina naquele momento. Então, a raiva, a tristeza. Então, eu fui lá, não consegui. Até a Claudine falou isso na outra, na aula dela, né? Na aula anterior da semana passada. Eu vou lá, dentro dessa desordem desse mundo interior. Acontece alguma coisa, eu vou lá, fico irritada e solto a minha raiva. No instante seguinte, o que me domina geralmente o que que é? A culpa por ter feito isso. Então, dentro dessa desordem, em cada momento eu tô sentindo uma coisa diferente que não sou nem eu que escolho, porque tá Repare, completamente. Oi, pode falar. nesse parágrafo aí que fez no trânsito, aí. Está escrito aí que fez no trânsito, Como é que nesse é? parágrafo. Desculpa, eu não entendi. O parágrafo está escrito que fez no trânsito. Tu parou, tu respirou, tu estava dono da tua casa mental. E aí tu não deixou te irritar. É o que aconteceu, tá escrito. Exatamente. Na verdade, no trânsito eu ainda estava um passo atrás, Carlinhos. No trânsito eu ainda senti Sim, aquela, mas quando uh, tu, né? quando tu sentiu que tu ia explodir, tu parou e pensou. Eu Tu, parei, eu fiquei vigilante, eu respirei fundo e eu me conectei tá, com Deus. e aí, pá, é o que está escrito aí. Exatamente. Se tivesse, tu ia estourar, ia xingar, ia. Não, tu tava, na hora que tu quis explodir, mas tu pensou, não, pô, onde é que eu É. vou parar? E É o é que isso está que a gente tem escrito que aí. fazer, né? Sim, Porque esses impulsos, eles são muito rápidos.
Eles são tão Sim, rápidos que quando a gente vê, a gente já está fazendo. Por isso que a gente usa já fiz, aquela frase, né? Fiz sem pensar, né? Realmente, né? a gente Só que a gente tem pensou quantas vezes? tem que respirar um pouquinho, né? Ah, às vezes tem que respirar bastante. É. Respira um pouquinho, né? Mas o importante Eu é respirar exatamente isso. eu tô tentando fazer isso. Dá uma respiradinha, conta até 10, aí Conta a até 10. raiva passa, você não consegue ficar com raiva e toca de. Aham. Isso que eu É, tô tentando. uma vez, Carlinhos, conversando com a Maria, eu falei para ela assim, as pessoas quando elas estão, sei lá, ansiosas, tendo alguma crise ou irritadas, enfim, quando a gente fala calma, a pessoa fala assim, não manda eu ficar calma. Aí eu penso assim, pô, manda o quê então isso? Fica mais irritada mesmo, quebra tudo, né? Tipo, se a gente está tentando ajudar o próximo, a gente está tentando fazer com que ele realmente se acalme, né? Para que ele se torne manso e dentro dessa mansidão ele possa escolher. Porque é aquilo que eu falo, né? A nossa ausência também é uma escolha. O jeito que a gente vive dessa forma mecânica é uma escolha. E a gente querer mudar isso também é uma escolha. Mas a gente precisa Mas ter a, muita vontade. mas a pessoa que tem que sair em si sozinha, porque se a gente fala, às vezes a gente é ruim. Pô, eu tentei ajudar, não consegui. É, calma, ela não quis ter calma. Não, que isso. Não, então te irrita. Então tu escutar, É, bate na primeira vez, na segunda tu faz ainda pior. Porque aí tu diz, não, então é, te irrita. Entendeu? Então é a é. pessoa, dentro de si, a pessoa que tem que se ligar que ela está fazendo errado. Claro, Que com ela certeza. tá fazendo errado, tá, sei lá, tem um nome para isso, mas né, a pessoa tem que se ligar que, ó, pô, ela que tem que parar para pensar. Como a Aham. gente também, Mas, ô Carlinhos, nessa situação a gente não fica irritado também? com certeza, A com gente fica certeza, irritado por quê? Porque a pessoa não fez o que a gente acha que é o correto. É igual o que o Jorge falou agora anteriormente. é porque a gente quer que faça sempre o que a gente acha que é o certo, não o que a outra pessoa acha. E no momento que a Né? gente, e no momento que a gente Aí, né? quer, Com certeza. né? Então, assim, a gente só vai ser dono da nossa casa mental realmente quando a gente estiver calmo, manso. Porque dentro da mansidão, depois ele vai falar, né? Começa a abrir um espaço entre os pensamentos e tu consegue ter o discernimento para escolher esses pensamentos. Porque os pensamentos são só pensamentos. Agora, se eu escolho me abraçar nesse pensamento, se eu escolho, ai meu Deus, né, tenho um pensamento de eu sou um coitadinho, tal, fulano fez não sei o que pra mim, ai, como eu sofro, né? Se eu escolho E se, ficar nisso, é óbvio que eu vou cultivar o sofrimento. Fala, e se, Carlinhos. e se te irritar, a gente nem pensa em chamar Deus, a gente nem pensa em orar, a gente nem pensa nisso, porque tu já está Não, derrotado. Tu quer extrapolar, tu estás irritado, tu já quer chutar o balde. Então, tu é, não tem nem tempo de pensar em Deus, pensar em orar, para pedir uma ajuda, tu não pensa nisso. E se tu respirar um pouquinho antes, conta até 10, faz um pensamento em Deus, um pensamento na oração e tal, aí tu vai se controlar. exato. Mas, o Carlinhos, isso que tu falou é bem importante. Tu falou assim, ó, que nesse momento que a gente tá irritado, a gente quer chutar o balde. E aí a gente chuta o balde. Mas a questão é que a gente quer chutar o balde porque a gente tá só nessa, Na nessa mente mecânica, onda. A gente tá na só mente nessa mecânica, onda. na mente mecânica. É, É o ciclo da aula de hoje. Tu tá sempre trabalhando exatamente. Como é que a gente sai dessa mente mecânica, né? no O que que a gente pode entendeu? fazer para sair dessa mente mecânica? Né? A gente precisa ter uma vontade Então, muito grande. Por isso que a gente fazer no dia a dia, porque assim, beleza, né? A gente não vive 100% do tempo irritado chutando balde. sim, Mas se a gente começa a educar os tipos de pensamento que a gente tem no dia a dia, isso também é um exercício para que quando a gente tenha esses rompantes, a gente consiga ter cada vez mais controle sobre o nosso mundo interior, sim. E percebe? não chutar o Porque eu balde. só tô. E não chutar o balde, porque eu só tô no dia a dia, sou uma pessoa reclamona, sou uma pessoa, né, que fala palavrão, que tem pensamentos baixos.
quando eu tiver no auge de um sentimento e de um pensamento, como que eu vou cultivar alguma coisa diferente? Eu só vou pegar o que está mais próximo dos meus pensamentos e, pum! Então, assim, por exemplo, hoje, né, essa semana eu consegui respirar fundo e não fazer nada, não fiz nada, não xinguei, não... Eu ainda dei risada. Falei assim, é só uma experiência, eu tenho que lembrar que é só uma experiência. Então, assim, ó, eu consegui abrir um espacinho entre o sentimento e o pensamento para lembrar que era uma experiência, sabe? Às vezes eu sim, Tati, porque a gente, né, a gente tenta se controlar sempre, né? Uhum. Mas uma ou outra, né? Antes não, antes eu escapava tudo, agora não, agora uma ou Tudo, outra, agora uma ou outra, aí eu penso, quando me escapa e que eu fico com raiva, todo esses pensamentos, o que eu estou fazendo lá no curso, estou aprendendo o quê? aham, Pô, da próxima tem que acertar, porque eu não posso estar errando sempre. E o curso me ajudou muito nisso, entendeu? Só em aham, pensar no curso, eu já consigo ir me controlando. é. Isso é muito legal, né, Carlinhos? Tu não acha massa pra Ah, caramba? muito bom, muito magnífico. Eu acho muito legal isso. Eu acho assim, ó, barato. Eu acho, Você poxa, porque aprender. assim, ó, a gente vê o curso, a gente estudar, a gente lê livro e tal, é tipo de um conteúdo relevante, né, que vai fazer, que vai ajudar na autotransformação, é o caminho para a gente fazer a autotransformação, né? Tipo, a autotransformação não vai acontecer do dia para a noite num milagre divino, até porque a autotransformação é uma responsabilidade nossa, né, individual. Eu E estou aí, se no, a gente começa com. Hã? eu tô no curso no tempo que tu estás. Acho que 5 anos. Foi um ano antes da pandemia, que eu entrei. Aham. É, mas assim, cara, é o que me ajudou, foi uma loucura. Eu não tenho noção. Uhum. Assim, não vou dizer, não, não, que hoje escapa, não vou dizer que a gente tem rompante ainda, tem, tá? Mas, cara, o que eu Aham. aprendi para dar uma melhorada assim, porque não vai ser de dia para a noite mesmo que a gente vai aprender. E a gente vai Aham. viver 10, 20, 30, 40, e a gente não vai conseguir aprender tudo. A gente vai precisar de várias vidas, várias Ah, encarnações sim. ainda para aprender, entendeu? Mas o que me ajudou foi uma loucura. É, Carlinhos me ajudou muito também, assim, ó. E sabe o que que eu acho engraçado? Que eu sempre acreditei muito em Jesus, assim, desde criança. Eu, não, eu tenho uma conexão com Jesus que ele é minha base total, assim. Eu tenho um carinho muito grande por ele, sabe? E eu tenho certeza que já de algumas vidas, assim, tipo, de todas elas, né? Mas essa conexão, assim, que eu tenho com ele é uma coisa muito especial pra mim. E eu sempre Eu também, gostei muito dele, mas é engraçado que eu tinha vergonha de falar de Jesus, assim, né? Eu não sei por que que isso acontecia. E hoje em dia eu falo de Jesus, o Jesus mesmo, que eu acho que é um espírito sensacional. E é uma coisa de transformação mesmo, né? De tudo, da gente, de como a gente lida com as nossas crenças, da gente, da forma que a gente se põe para nós mesmos e se coloca nessa revolução, porque é uma revolução, né? O autoconhecimento é uma revolução e a autotransformação também é uma revolução. sim, com certeza. E tudo que eu peço para ele acontece para mim. Não sei por quê. E o que, Carlinhos? Tudo que eu peço, eu venho ao meu favor. A fé é grande. É. Então, voltando ali ao texto, né? Essa questão de tu cultivar os teus pensamentos, de tu te reeducar, de tu olhar, né, qual é o teu propósito, qual é a tua vontade diante desse propósito, de realmente melhorar, de se autolapidar, tu vai tendo a capacidade de colocar todo esse conteúdo que a gente tem na parte teórica, na parte prática, que é o mais importante, né? Não adianta nada a gente ficar aqui estudando toda quinta-feira e não botar isso na prática. Nossa vida é o nosso laboratório, é a hora que a gente tem para tentar errar e acertar e tentar de novo.
e várias vezes a mesma coisa vai acontecer para que a gente tenha isso realmente dentro da gente, né? Para que isso seja algo orgânico, assim como a mente mecânica é algo completamente sozinha, né? Hoje em dia. Então a gente vai ter que percorrer esse caminho da mente para o coração, que é o caminho mais longo que a gente pode percorrer em toda a nossa existência, né? Aí ele continua, que nesse ambiente íntimo de paz e discernimento, abre-se um espaço entre um pensamento e outro, como uma respiração mental, trazendo luz para a escuridão do condicionamento mental. Então, a gente está falando até agora sobre isso, né? Sobre o condicionamento mental e sobre quais são os passos, e aí ele traz a mansidão, a serenidade, ele traz a oração como agentes transformadores para que isso possa acontecer, para que esse espaço entre pensamentos consiga acontecer, para que a gente consiga de fato observar o conteúdo e isso possa nos trazer informações. Uma das últimas palestras que eu assisti do Jorge falava sobre isso, né? Inclusive na palestra dele ele falou: eu achava que o pensamento era algo ruim, que era algo contra a gente. E, na verdade, o pensamento ele é um instrumento também. O pensamento ele é extremamente importante. A gente precisa entender qual é o conteúdo. Através dele a gente vai conseguir entender como que a gente está nesse mecanismo para que a gente possa desfazer esse mecanismo mental, esse condicionamento mental. Então, esse espaço entre os pensamentos, que é essa respiração mental que ele traz, né, te trará a oportunidade de observar de onde vem cada impulso, cada desejo e para onde desejam te levar. Quais são as intenções mais íntimas? Lembre-se, você não é o seu pensamento. Não é preciso obedecê-lo. Então, o pensamento é só um pensamento, gente. É só algo, principalmente mecânico, que é o que a gente está mais acostumado, que se desenvolve e aparece para a gente o tempo todo, né? Então, quando eu falei, mais uma vez eu vou repetir, quando eu falo ali de exemplos sobre raiva, sobre tristeza, que na verdade são sentimentos, né? Mas os pensamentos que isso traz para a gente também tem que ver sobre todo o resto, né? Ah, e o pensamento que manda eu comer tal coisa, o pensamento que manda, eu preciso ver um filme, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E quanto mais eles estão pipocados na nossa mente, mais eles fazem a gente ficar nessa desordem e sem nem conseguir correlacionar qual é o conteúdo que está dentro disso, né? Pode falar, amigo. Oi, Amigo? Tati. Oi. Tem uma coisa que a gente não se apercebe. Por exemplo, o teu pensamento, como ele coloca ali, ele é uma informação, ou uma memória, ou uma sugestão, como queira, que vem dos conteúdos que nós estamos aprisionados. Se nós vamos obedecê-lo ou não, se comportar ou não, a gente escolhe. Então, você tem uma sugestão onde você escolhe se você acata ou não aquela sugestão. Uhum. Parece o óbvio e ululante, mas ninguém faz. E eu pergunto para todo mundo que está aí, quem de vocês o dia todo escolhe? Você tem um pensamento, quem escolhe? Olha, eu quero isso e não quero isso. Não vou fazer isso e não faço. E para isso, isso é tão importante, porque isso é o uso da liberdade e da vontade. Uhum. Para você entender como é que o condicionamento funciona. Ele tira a gente das nossas potências, principalmente da liberdade e da vontade. Você perde a capacidade de discernimento, a capacidade de escolha e não tem vontade. A sua vontade fica subjugada ao condicionamento. Então, você tem um pensamento. Eu gostaria que todo mundo afirmasse isso. Mas quem escolhe é você.
E você precisa treinar isso é treinamento, não é? Se você não treinar, você vai continuar dentro do condicionamento. É isso aí, Tati. Obrigado. Obrigada, amigo. E assim, né? E poder observar a qualidade desse pensamento também, né? Aonde que ele quer te levar. Por isso que ele fala ali, né? A oportunidade de observar cada impulso, cada desejo e para onde isso quer te levar. Qual que é o intuito, né? Qual que é o significado daquilo que tá acontecendo, né? Porque é um impulso, mas a gente acaba perdendo tempo nisso, né? Eu acho que é como se a gente fosse um bando de barata tonta. E só vai fazendo aquilo que vem de sugestão. Nem se percebe, né? Tipo, voltando ali ao exemplo do trânsito. Uma sugestão de brigar, de achar que eu tava na razão, e aí ia fazer que diferença, né? Tipo, ia me levar pra onde isso? Essa sugestão. Essa nova conduta permite à criatura libertar-se de toda a carga de condicionamentos que são trazidas pelos pensamentos que aprisionam o ser na roda incessante de encarnações. Então a gente continua tendo sempre as mesmas escolhas, sempre os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, errando da mesma forma, voltando para a encarnação seguinte. Aí faz o planejamento. Não, dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou amar, dessa vez eu vou perdoar. Como eu falei antes ali numa conversa com o Carlinhos, o perdão, ele é a maior libertação para quem perdoa e não para quem é perdoado. Porque o perdão, ele vai libertar daquela sensação horrível que quem fica acusando o outro se aprisiona, né? Então a gente vai lá, encarna de novo, vou me resolver com essa pessoa, vou perdoar. Vou entender as limitações, não vou querer que ela faça o que eu acho que ela tem que fazer, vou respeitar o livre-arbítrio dela, vou fazer o que eu consigo e o que eu acho que eu tenho que fazer, e vou respeitar que ela tem as limitações dela, e ela vai fazer aquilo que ela quer. Aí a gente não faz nada disso. A gente vem aqui, briga, xinga, esperneia, volta de novo. Ó, a Maria quer falar alguma coisa, calma aí. Dá pra ouvir? Vocês ouvem a Maria? Alguém pode me dar esse feedback? Pode falar, amor. O que eu queria falar. Dá pra ouvir? Alguém? Sim, Dá sim. pra ouvir, pode falar. O que eu queria falar também é que a gente complica demais o que não precisa ser complicado. Então, que a gente comece a praticar com simplicidade as coisas, da natureza que elas são. A gente não precisa só praticar o bem porque a gente acha que o outro merece o bem, ou que a gente tem que impor condições para conseguir praticar o evangelho, que são as justificativas. Tipo, quando eu conseguir tal coisa, eu faço isso. Eu vou fazer isso pro fulano porque esse fulano fez isso para mim. A gente tem que fazer porque tem que fazer. Independente da situação, independente da pessoa, independente de como a gente está. A gente tem que fazer. Porque senão é isso que vai acontecer, vai perpetuar um padrão que a gente já tem há muito tempo sendo perpetuado. Então que a gente comece para agora, já, a fazer as coisas porque elas têm que ser feitas. Antes que a gente se torne um ovoide e sinta mais dor. É. Quem não sabe o que é um ovoide, procure saber. Não queira ser um ovoide. Dói muito. Meu Deus. A gente já sente dor agora, né? Tu imagina um ovoide, eu não consigo nem ter noção, eu acho. Vocês conseguiram ouvir a Maria? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Ih, 9h15, menina. Eu falei que eu não ia terminar a aula hoje. 9h15, pessoal. Alguém gostaria de fazer a oração final, por favor? Posso fazer, tá? Ah, por favor, Carlinhos. Obrigada. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, fechar os nossos olhos, trazer os nossos pensamentos do coração, para tentar agirmos corretamente.
Quero te agradecer, Tati, pela aula de hoje, maravilhosa. Agradecer o Espírito amigo, agradecer a espiritualidade por esse momento, por esse aprendizado. Dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de tudo que seja mal, e que assim seja. Nossa fé, damos por encerrado as aulas do curso da noite de hoje. Que assim Boa noite. seja. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Parabéns, Tati. Um abração. Um abraço a todos. Boa noite.